gente, tudo bem? Nós estamos de volta para mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre vontade ou permissão do Senhor. O versículo base está em 1 Samuel 8:22, que diz o seguinte: E disse o Senhor, faça o que eles querem, dê a eles um rei. Esse capítulo 8 vai mostrar que o povo de Israel estava pedindo um rei ao Senhor. E no versículo 22 diz que o Senhor atendeu ao clamor do povo de Israel e deu a eles um rei. Porém, no mesmo capítulo, lá no versículo 7, o Senhor deixa muito claro que ele queria ser o único rei de Israel. Deus permitiu que o povo de Israel tivesse um rei, mas ele queria que ele fosse o único rei de Israel. Não era da vontade de Deus dar um rei a Israel. Ele, por ele mesmo, queria governar Israel. E essa era a intenção de Deus para que o povo de Israel fosse uma nação santa, fosse uma nação diferente das outras nações. Ele queria estabelecer sobre Israel uma cultura do reino dele. Então ele queria ser rei, assim como ele era rei no céu, para Israel. Porém, Israel não estava satisfeito com isso. Ao invés de querer ser diferente das outras nações, o versículo 5 mostra claramente que o povo de Israel queria ser como as outras nações. Então, Israel não estava muito interessado com a vontade de Deus, estava interessado apenas em ter um rei, estava interessado nos seus próprios desejos. Então o Senhor permitiu que o povo de Israel vivesse o seu próprio desejo e tivesse um rei. E assim também é na nossa vida. Quantas vezes o Senhor tem planos para nós e nós simplesmente nos esquecemos ou abandonamos esses planos e queremos viver apenas os nossos desejos, queremos viver apenas as coisas do nosso jeito, a partir do nosso ponto de vista. Acabamos fazendo escolhas, tomando decisões sem consultar ao Senhor e acabamos possivelmente, colhendo consequências daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós decidimos a partir de uma ótica que não era do Senhor. Ele simplesmente permitiu porque a gente insistiu. Isso é muito comum na nossa vida. E aí muitas vezes nós ouvimos pessoas, ou até mesmo nós já dissemos que determinada coisa foi vontade de Deus. Isso aconteceu porque Deus quis assim. Não! Muitas vezes o Senhor permitiu que acontecesse. Porque você quis viver desse jeito, você quis viver de uma maneira sem ouvir as intenções dele, sem ouvir o que ele pensava a respeito. E aí a gente simplesmente vive as coisas e põe a culpa em Deus. Fala, foi o Senhor que quis assim. Não, na verdade ele apenas permitiu que isso acontecesse. E aí a gente tem que arcar com as nossas consequências. Mas aí eu te pergunto, você atualmente está vivendo a vontade de Deus para sua vida? Ou você está vivendo a permissão de Deus? Será que você tem corrido atrás da vontade de Deus? Ou está correndo atrás das coisas pelo seu próprio braço, pelas suas próprias forças, a partir da sua própria racionalidade, a partir daquilo que você acha que é certo, a partir da sua conclusão, a partir das perspectivas das coisas humanas da vida? Eu quero saber se você está realmente vivendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus, ou simplesmente vivendo a permissão de Deus. Porque assim como aconteceu com o povo de Israel, nós também podemos estar com um olhar fixo nas coisas humanas, nas circunstâncias, naquilo que a gente pensa, e a gente simplesmente se esquece que o Senhor é onisciente. E Ele sabe exatamente aquilo que vai acontecer no futuro. Então não é que a vontade dEle é imposta, não é que a vontade dEle precisa ser seguida porque Ele é o poderoso, Ele é o chefão de tudo. Não, a vontade dele é a melhor para nós. Por quê? Como alguém que enxerga além daquilo que nós enxergamos, ele sabe exatamente qual é o melhor caminho, qual é o melhor trajeto, o que é melhor para a gente fazer e viver. A gente não, a gente faz por tentativa e erro, a gente faz por uma pequena capacidade de intelecto, de achar que isso vai dar naquilo. Só que ele não, ele vê as coisas com plena certeza, com absoluta certeza no que vai dar. Então a vontade dele precisa ser seguida porque é o melhor para nós. E aí eu volto a te perguntar, será que você está realmente vivendo a vontade de Deus ou vivendo a permissão de Deus? Esse vídeo é para trazer um questionamento, para trazer uma reflexão, é para você parar e pensar, será que eu tenho vivido a vontade de Deus? Será que isso pelo qual eu estou lutando é vontade de Deus para minha vida? E aí uma dica que eu dou para você, como saber se é a vontade de Deus?
Como saber se é a vontade ou se é a permissão? Será que eu estou vivendo apenas a permissão do Senhor? A dica que eu dou para você é que você só vai descobrir a vontade de Deus, a vontade realmente soberana de Deus, a vontade onisciente de Deus para a sua vida, se você ouvir a vontade dele a partir da voz do Espírito Santo. Você só vai saber reconhecer a vontade de Deus se você ouvir o Espírito Santo falar com você. E ele fala, só que você precisa parar para ouvir o Espírito Santo. Você precisa buscar ouvir o Espírito Santo. Você precisa estabelecer intimidade com o Espírito Santo para você ser capaz de reconhecer a voz dele e aí então saber o que é a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo conhece os segredos do coração de Deus, o coração do Pai. Então ele sabe tudo o que está se passando no pensamento do Pai, no coração do Pai, e a Bíblia fala que ele nos conta. Então ele sabe tudo que Deus pensa, tudo que Deus deseja e conta para nós. Mas para a gente saber, a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E como ouvir a voz do Espírito Santo? Estabelecendo intimidade, estabelecendo relacionamento. E não tem para onde fugir, é somente ouvindo a voz do Espírito Santo que nós vamos saber qual é a vontade de Deus para nós. Enquanto nós ficarmos com preguiça ou deixarmos para lá, não queremos saber da vontade de Deus, da voz do Espírito Santo, nós não vamos saber da vontade de Deus. E aí nós vamos viver, uma vez atrás da outra, a permissão de Deus. E a gente vai viver para sempre somente os nossos desejos. Mas isso pode mudar se a gente passar a ouvir a voz do Espírito Santo. Então, esse vídeo é para você refletir e para você pensar um pouquinho mais a respeito daquilo que você tem vivido e buscar a vontade de Deus através do Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para você. Eu estou aqui apenas para dividir com você aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração, ministra ao meu coração, também me orientando a fazer coisas na minha vida. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!